Nesse vídeo, nós vamos discutir as equações de Maxwell do espaço recíproco. A gente vai ver que isso fornece insights interessantes, complementares ao que a gente tem quando escreve as equações de Maxwell do espaço-tempo, e também, do ponto de vista prático, é uma ferramenta muito útil. Bem, a gente, nos últimos vídeos, veio discutindo, né, as equações de Maxwell, são elas que regem aí a dinâmica do campo eletromagnético. Boa parte do nosso curso a gente vai trabalhar diretamente nas equações de Maxwell, e na outra parte a gente vai trabalhar com consequências delas, ou seja, ela perpassa todo o nosso curso aqui de eletrodinâmica. E no último vídeo, nós vimos que uma forma particularmente útil de você ler as equações de Maxwell é a partir da decomposição de Helmholtz, em que diz basicamente que todo campo vetorial, por exemplo, o campo vetorial F qualquer, você pode escrever como a soma de dois termos. Um termo que tem rotacional nulo, que é o termo que a gente chama irrotacional, e um termo que tem divergência nula, que é um termo que chama solenoidal. Então você vê que as equações de Maxwell, basicamente, elas estão relacionando, né, quais são as fontes de cada uma dessas parcelas dos campos vetoriais E e B. Então você tem aqui que o ρ vai patrocinar aqui a parte irrotacional do campo elétrico, e variações temporais do campo magnético que dá origem aqui à parte solenoidal do campo elétrico, e assim por diante. A gente discutiu bastante no último vídeo essa decomposição. E agora a gente vai ver que no espaço de Fourier, essa decomposição ela adquire um significado geométrico bem rico, e a partir daí a gente inclusive vai demonstrar essa decomposição, que no último vídeo a gente usou, mas a gente não demonstrou que todo campo vetorial pode ser escrito com essa decomposição. A gente agora vai ver melhor quais são as condições matemáticas para isso acontecer, e basicamente aqui nos casos que a gente vai abordar no curso, vai ser sempre possível fazer essa decomposição, tá? Vou fazer alguns comentários sobre isso mais para frente. Uma outra característica fundamental das equações de Maxwell é que elas são equações lineares, ou seja, conhecido aqui ρ e j, que são as fontes. Se você tiver uma situação que se superponha as fontes, o efeito do campo resultante vai ser basicamente você superpor os campos devido, enfim, a cada configuração separadamente. E essa linearidade faz com que seja particularmente conveniente você estudar as equações de Maxwell no espaço de Fourier. Não é que Fourier precise de linearidade, e ele é útil também, às vezes, quando não tem equações lineares. Mas, quando você tem equações lineares, equações diferenciais lineares, aí Fourier é particularmente útil. Por isso que a gente vai, ao longo desse curso, muitas e muitas e muitas vezes, trabalhar no espaço de Fourier. Tá? Então, vamos aqui relembrar um pouquinho, né? Se você tem um campo qualquer, como função aqui de R e T, você pode tomar a transformada de Fourier temporal desse campo. Desculpa, eu sublinhei o lugar errado, né? Se você tem um campo qualquer como função de R e T, a gente define a transformada de Fourier temporal como sendo essa operação matemática daqui, tá certo? A revisão aí, se vocês tiverem depois, podem trazer para o nosso encontro presencial dúvidas também, se tiverem esquecido um pouquinho transformada de Fourier, a gente relembra. Mas essa é a definição. Por definição, se você tem um campo, uma função do tempo, se você multiplica ela por e elevado a ômega t e integra no tempo, você obtém a componente de Fourier ômega dessa função do tempo. Então, o campo aqui ele é função da posição e do tempo. A gente, por enquanto, está olhando só a parte temporal, tá? E aí, a transformada de Fourier inversa, ela permite que, a partir das componentes de Fourier, você reobtenha o sinal original, e é dado por essa expressão daqui, como vocês podem verificar. Ou seja, se você substituir a expressão do E de R ômega aqui dentro, demonstra que você reobtém esse E de RT. É importante, então, aqui ter esse fator 1 sobre 2π. Então, é um pouco convenção, na verdade, onde você vai botar 1 sobre 2π. Se você vai botar aqui, se você vai botar 1 sobre raiz de 2π em cada um, enfim, tem várias convenções. A que a gente vai seguir aqui no curso é essa, ou seja, a nossa chamada transformada de Fourier inversa, ela é que vai carregar o fator 1 sobre 2π, tá? Então, reobtenho essa equação aqui de baixo a partir da primeira, para treinar um pouquinho aí. Mas, quer dizer, o que a gente vai basicamente usar, então, essa é a nossa definição de transformada de Fourier temporal. Bem, uma onda luminosa, por exemplo, luz branca, ela não tem uma frequência bem definida, né? Ela é uma composição de várias frequências. Você pode separar, aqui, como vocês viram lá em curso de graduação, de ensino médio, um prisma, ele abre aqui, né, decompõe essa luz branca nas suas componentes de Fourier,
tá? A gente vai estudar esse fenômeno da dispersão mais para frente no curso em bastante detalhe, mas o fato é que aí, quer dizer, você consegue separar aqui cada componente de Fourier e de fato a gente interage, a gente tem uma percepção cotidiana aqui das componentes de Fourier. Cada uma das componentes de Fourier do espectro visível é uma cor diferente, a gente percebe ela diferentemente, e é isso que a gente chama de cor, tá bom? E aí um exemplo de onda monocromática, não é o único, mas é um exemplo que aparece bastante na graduação de vocês, é essa onda monocromática aqui, tá? Que apareceu até nos vídeos anteriores nossos. Então esse K, ele é 2π sobre lambda. Lambda é o comprimento de onda dessa espacial aqui. Esse ômega é a frequência, e para satisfazer as equações de Maxwell, a gente viu que esse ômega tinha que ser igual a K vezes C, tá certo? Então esse aqui é um exemplo de onda monocromática. E o sinal, em geral, que você tiver uma onda eletromagnética, ela não é uma componente de Fourier pura, em geral, mas você pode sempre, matematicamente, tratar isso como uma superposição, tá? E, em alguns casos, você tem que a descrição monocromática é muito boa. Depois que você passa pelo prisma, você abre em várias componentes. Cada um desses componentes é uma componente monocromática da sua radiação. Então, a gente vê que falar em Fourier é interessante em termos até cotidianos mesmo. Nosso olho, no certo sentido, ele é sensível às diferentes frequências do sinal luminoso. Se vier tudo junto, a gente vê como branco, mas a gente consegue interpretar diferentemente aí, ômegas diferentes dentro dessa janela estreita que é o visível. Então aqui a luz visível, só já para chamar a atenção, as frequências envolvidas estão na ordem de centenas de terahertz. Ou seja, a gente está falando de campos elétricos aí que oscilam centenas de trilhões de vezes aí, por segundo, um valor totalmente alto, é 10 elevado a 14 Hz, tá? A ordem de grandeza é muito alta. E uma das grandes vantagens da gente analisar no espaço de Fourier, né, separar as componentes de Fourier, é justamente porque a fenomenologia ela é muito diferente dependendo da região do espectro que você está analisando. Então, a gente estava ali comentando da luz visível, né? Mas, quer dizer, se você tiver, por exemplo, aqui raios gama, eles têm várias aplicações, eles interagem com a matéria bem diferente da luz visível, os raios X, ultravioleta, o infravermelho, aqui as ondas de rádio, né? Elas têm propriedades bem diferentes. Ao longo do curso a gente vai ver várias aplicações diferentes que, enfim, você obtém tendo ômegas distintos. Essa interação da radiação com a matéria é fortemente dependente da frequência que a radiação está vibrando, tá? E isso já é por si uma razão importante para ser conveniente a gente trabalhar no espaço de Fourier. Mas a grande conveniência a gente pode começar a apreciar se a gente lembrar de um teorema importante aqui que vocês veem lá em métodos matemáticos, né? Quer dizer, imagina que você conheça a transformada de Fourier do campo elétrico. Esse é tio de R de ômega. Imagina agora que você quer a transformada de Fourier de uma outra função, que é a função derivada temporal do campo elétrico. E a transformada de Fourier dessa função está amarrada com a primeira que você tinha. E a relação entre elas é a seguinte. A transformada de Fourier da derivada vai ser basicamente a mesma transformada de Fourier que você tinha do E, multiplicado por menos i ômega. E isso pode ser demonstrado da seguinte maneira, quer dizer, deriva no tempo aqui, lado esquerdo e lado direito dessa equação. Do lado direito, tudo que acontece é que cai um menos i ômega. Então, você tem que o d-ROM d-ROM t é alguma coisa vezes e elevado a menos i ômega t integrado no tempo. Essa alguma coisa é a transformada de Fourier da função. Você vê que a transformada de Fourier da derivada é menos i ômega é tio. Então, aqui tem duas coisas muito importantes já para o nosso curso. Primeiro, derivar no espaço direto vira uma multiplicação no espaço recíproco. Tá? Matematicamente, então, em Fourier, derivadas viram multiplicações. Então, o espaço de Fourier já é muito conveniente por isso. Que é isso que está representado aqui nessa equação. Mas a segunda coisa profunda e importante é a seguinte. Como as equações são lineares, o que acontece? Toma a transformada de Fourier dessa primeira equação. E agora eu vou representar explicitamente o argumento aqui. Vai ser o div de etil de R ômega. O lado direito é rotil de R ômega. Na segunda equação tem uma derivada temporal. Então vai cair um menos de ômega. Como já tinha um menos, a gente chega com essa equação. E assim por diante. Então, você vê que as frequências não se misturam. Se você quer saber o etil de ômega, ele vai depender da componente ômega da transformada de Fourier do Rho, da componente ômega da transformada de Fourier do campo.
e assim por diante. Então, você pode resolver cada frequência separadamente e depois superpor a solução. Isso é decorrente da linearidade. Como eu disse, você pode usar a transformada de Fourier para qualquer função, independente da dinâmica que ela obedece, ser linear ou não. Mas quando é linear, você tem essa conveniência enorme. E aqui uma sutileza que é importante destacar, quer dizer, tudo isso a gente está supondo que o ρ é uma função prescrita, uma função conhecida. Em muitos casos a gente não pode considerar assim. Em muitos casos você tem que levar em consideração que, dependendo do campo elétrico, você afeta quem é o ρ. E se o ρ é uma função do campo elétrico, essa equação ela já pode não ser linear, por exemplo. Isso acontece em alguns meios, por exemplo, quando a gente tem cristais não lineares. A gente vai discutir um pouquinho bem mais para frente no curso. Mas quando você tem equações não lineares, você tem um acoplamento de frequências diferentes. Então aqui está, por exemplo, o processo chamado de geração de segundo harmônico. Você joga uma frequência ômega e você pode obter como resposta aqui um sinal que vibra com frequência 2 ômega. Então você tem um acoplamento aqui, tá certo? Quando a equação é não linear. Uma intuição para isso você pode tirar até do ensino médio. Imagina, por exemplo, que você tem um sinal que é cosseno de ômega t. Você tem na resposta alguma operação não linear. Por exemplo, você vai quadrar o sinal de entrada, cosseno ao quadrado de ômega t. Tem lá a fórmula do ensino médio, que você vê que cosseno ao quadrado de ômega t é a mesma coisa que 1 mais cosseno de 2 ômega t sobre 2. Então, um sinal original que vibrava com frequência ômega dá como saída algo que vibra com frequência 2 ômega e um outro aqui que é constante, frequência 0. Né? Então, assim, quando você tem operações não lineares, seja quadrar ou seja qualquer outra operação não linear, já não é mais verdade essa separação dos modos, tá? Mas aqui, enquanto a gente considerar o ρ de RT prescrito, ele não tem para onde correr. As equações de Maxwell são lineares, e aí realmente você vai poder fazer análise separada, modo a modo. Os modos não vão trocar energia, não vão estar acoplados, não vai ter nada. Cada modo vai ser independente do outro, tá? Nota que até agora a gente tomou só a transformada de Fourier temporal. Você pode tomar a transformada de Fourier espacial também. Então, a convenção aqui é basicamente essa que a gente costuma seguir nos livros de física. Então, nota que agora a transformada de Fourier espacial, a exponencial tem menos i k escalar r. Tá? No tempo, a gente geralmente bota mais i ômega t. Então, isso enfim, vocês têm direito de seguir a convenção que vocês quiserem, mas é universal na literatura de eletromagnetismo de físicos, né? Essa convenção. E aí, enfim, a gente vai seguir ela aqui no curso. É importante tomar esse cuidado. Às vezes você muda a convenção, depois pode mudar outras coisas lá na frente. Então, é bom tentar seguir aqui essa convenção, facilita, tá? E nota que eu estou aqui usando certo abuso de notação. Eu estou usando o til para denotar a transformada de Fourier temporal e espacial. Enfim, fica meio ambíguo, você tem que ver pelo contexto se está tomando transformada de Fourier temporal, espacial, ou se está tomando ambas as transformadas de Fourier. Mas isso, em geral, vai ficar claro pelo contexto, tá? E aí a transformada de Fourier inversa é dada por essa expressão. Nota que agora tem um 2π ao cubo, porque no fundo você tem 3 transformadas de Fourier aqui para cada uma das componentes, tá? Cartesianas aí do R, né? E do K. Então, assim, essa transformada de Fourier espacial também é bem útil para a gente em eletromagnetismo. Então, uma dada componente de Fourier espacial, ela corresponde a uma onda plana. Então, um modo aqui, elevado a k escalar r, a gente diz que é uma onda plana, porque nota que todos os pontos que tem k escalar r igual vão ter o mesmo campo elétrico. Tá? Então, isso aqui é uma função geral, uma onda plana geral. Nota que eu não estou falando nada sobre a dependência temporal, pode ser qualquer um. Mas eu estou supondo aqui que a parte espacial ela é uma onda puramente plana. E por que plana? Porque aí lembrete lá da geometria analítica, da graduação e tal, k escalar r define um plano. Então, por exemplo, se você bota o k, imagina que você bote o k aqui paralelo à direção z chapéu. Você bota que o k é um k z chapéu. Aí essa equação daqui, ela se torna z igual a constante. Certo? Quando você joga isso aqui dentro, z chapéu escalar r, pega só com o z, né? E z igual a constante é a equação de um plano, tá? Então aqui, nesse exemplo, se o k estiver inclinado, os planos vão estar inclinados. Então a ideia é que todos os campos no mesmo plano, aqui de fase constante, vão ter o mesmo campo elétrico. É o que está mostrando nessa figura, né? Os mesmos planos têm as mesmas setinhas. Você muda o plano, muda quais são as setinhas que você tem. Tá? Isso é uma onda plana. E um lembrete, né? Quer dizer, você tem aqui a onda plana, você tem um comprimento de onda, que é o período espacial, né? Ou seja, o quanto que você tem que andar para que você repita.
seu campo ele vai espacialmente aqui oscilar com o período lambda. Então, se você andar lambda na direção de K-chapéu, você vai ter o mesmo campo, tá? E, bom, um caso de particular interesse é quando a onda é plana e monocromática. Aí, as superfícies aqui, você vai ter planos em que, em todos os pontos desse plano, o campo é igual, e em cada ponto do espaço, você vai ter uma vibração harmônica, uma vibração periódica, tá? Com frequência ômega. E aí, quer dizer, então esse é o caso, por exemplo, desse GIF que a gente veio explorando aí já nos vídeos anteriores, que vocês veem bastante na graduação. Esse é o exemplo de uma onda plana monocromática. Então aqui o plano de fase constante é o plano de X constante, né? Então você vê aqui que ao longo do mesmo X está representado aqui essas setinhas oscilando. Todo mundo num plano X constante vai ter o mesmo campo elétrico, mesmo campo magnético também. E em cada ponto do espaço ela vibra com uma frequência ômega, tá certo? Então esse aqui é um exemplo de onda eletromagnética. A gente vai ver vários outros aí na próxima aula, mas esse exemplo é útil sempre para ganhar uma certa intuição. E esse exemplo, então, agora na linguagem transformada de Fourier, a gente diz que ele é um modo do campo eletromagnético, que tem um vetor K bem definido e tem uma frequência ômega bem definida. Ele é um modo de Fourier temporalmente e espacialmente falando, tá? Nota que a gente vai, que nem faz na graduação, né? Agora, daqui por diante, representar o campo elétrico como uma grandeza complexa, fica implícito que é a parte real dele, que no final das contas vai importar. Bem, da mesma maneira como a gente fez para a transformada de Fourier temporal, quando você tem a transformada de Fourier espacial, a gente tem que derivadas espaciais vão virar multiplicações. Agora, espacialmente, a gente tem 3 direções, né? Temporalmente, a gente só tinha uma dimensão temporal. Então, espacialmente, agora a discussão fica mais rica. E a ideia é que o nabla ele vira o operador IK. Peço para vocês demonstrarem isso, que nem a gente demonstrou lá da parte temporal. E aí, a transformada de Fourier espacial e temporal do campo elétrico, ela assume essa expressão daqui, tá? Então, agora, nota que a gente tem aqui a parte espacial, a parte temporal, e tem esse sinal relativo por convenção. Essa é a convenção que a gente costuma seguir. Não precisaria ser assim, mas para a gente, transformada de Fourier espacial e temporal, elas vão ter sinais diferentes. Essa é a convenção que a gente vai seguir. E aqui agora a gente tem um fator 1 sobre 2π², né? Porque são 4 transformadas de Fourier. Bem, uma vez que a gente toma agora a transformada de Fourier espacial também, agora o que acontece? Esse operador nabla, como a gente viu, ele vira IK. Então você vê que o produto escalar, o divergente do E, né? Quando você toma a transformada de Fourier, ele vai virar o produto escalar de K por E. Então o I eu passei lá para o lado direito da equação. E você pode fazer a mesma coisa aqui nas outras equações, tá? A parte temporal a gente já tinha tomado a transformada de Fourier, e a gente chega nesse conjunto de equações. Então a linearidade garante que os modos não se misturam. Então, a componente de Fourier da densidade de cargas com vetor de onda K e frequência ômega, ela vai ser responsável apenas por campos que tenham o mesmo K e o mesmo ômega, tá bom? E aqui a gente agora pode começar a apreciar, então, várias vantagens do espaço Fourier. A gente já viu algumas. E lembra que uma das grandes vantagens é justamente que derivadas viram operações algébricas. A gente está mais acostumado do que derivadas, né? Ou seja, vira ensino médio. Você sai do cálculo 1 e vai para operações como produto escalar. O divergente de E vira o produto escalar de K por E. O rotacional vira o produto vetorial de K por E. Então, do ponto de vista algébrico, é mais simples. As equações de Maxwell são mais simples do espaço de Fourier. E mais do que isso, elas mostram, então, que o que as equações de Maxwell estão fazendo é relacionar os campos com as fontes, sendo que esses campos estão sendo decompostos em partes que estão paralelas aqui ao vetor K-chapéu e perpendiculares. Então, lá quando você faz K escalar E, você está vendo qual é a componente do campo elétrico ao longo de K. E isso a gente chama de componente longitudinal desse campo elétrico. Então, em Fourier, a lei de Gauss está te dizendo qual é a componente longitudinal do campo elétrico. Longitudinal com relação a quem? Com relação ao K-chapéu. Tá? Quando você toma a transformada de Fourier e olha para um modo específico, esse modo tem um K, e se você pegar a componente do K ao longo dessa componente, você vai ter que essa componente longitudinal
está ligado com a transformada de Fourier da densidade de cargas. Tá? E a parte transversa ao K é o que aparece aqui, essa segunda equação, tá certo? Que é o K vetor E. Então, o produto vetorial ele só enxerga a parte do campo elétrico que é transversa ao K. Então, no espaço de Fourier, é muito conveniente você expressar o vetor K. Novamente, você pode expressar o vetor K na base que você quiser. Você pode usar uma base cartesiana, escolher lá uma direção x, y, z e pronto, acabou. Mas uma vez que no espaço de Fourier você tem um vetor K, por definição, né? Por construção, você define a transformada de Fourier a partir justamente desse vetor K, você pode, uma base natural para você expressar o campo elétrico é usando esse vetor K-chapéu. Então, você pode decompor ao longo do K, tá? Essa é a componente longitudinal, e numa parte perpendicular ao K. E aí você expressa o campo elétrico como a soma desses dois termos. E, basicamente, então, a gente vê que essa primeira equação, ela só enxerga a componente longitudinal, como a gente falou. Então, isso aqui, na verdade, esse K escalar etil é a mesma coisa que K vezes a componente é paralela do K. Então, nota que isso aqui é uma componente, ela pode ser positiva ou negativa, tá? Não é módulo que eu estou pegando, não. É a componente paralela. Essa segunda componente, essa segunda equação daqui, ela é K, produto vetorial, com a componente transversa do E. A paralela, o produto vetorial vai dar zero, né? Tá? Então, nota que quando você decompõe assim, a parte longitudinal ela tem aqui 1 grau de liberdade, tá? É uma componente. Já a parte transversa, você tem 2, porque você, enfim, você tem todo um plano que é transverso aqui, o K-chapéu, o E paralelo, o E perpendicular, né? O E transverso pode morar nesse plano. Então, com essa maneira, você está decompondo os 3 graus de liberdade em 1 longitudinal e 2 transversos. Então, essa equação de Maxwell aqui, ela é uma equação, né? Como era no caso divergente, é uma equação escalar. E a parte agora do rotacional, você vê que na prática aqui no espaço de Fourier são 2 equações, tá? São as componentes transversas do campo elétrico. Vamos agora relacionar o que a gente fez nos vídeos anteriores. Então, a gente vê que em Fourier é conveniente a gente decompor uma parte longitudinal ao K, tá certo? E essa parte paralela, o produto vetorial com K é zero. Então, agora toma a transformada de Fourier, na verdade, tecnicamente, transformada de Fourier inversa, né? Mas, enfim, eu vou chamar tudo de transformada de Fourier. Você tem que K vetor é paralelo, vai ser o rotacional da transformada de Fourier desse etil aqui, que vai ser o E paralelo. Isso é igual a zero. Então, você vê que esse E paralelo ele é um campo irrotacional, tá? Na linguagem lá do vídeo anterior. Irrotacional porque tem um rotacional igual a zero. O campo, a componente transversa, não é nem componente, aqui são 2 graus de liberdade, né? Mas a parte transversa do campo elétrico, ela, por ser transversa, por definição de transverso, ao vetor K, isso significa que o produto escalar de K por E transverso é zero. Toma a transformada de Fourier, lembra que o K vira I vezes nabla, basicamente, né? Enfim, se K escalar é perpendicular igual a zero, isso aqui significa que div do E perpendicular é zero. Então, E perpendicular é um campo solenoidal. Então, vê que não é à toa que a gente já, desde o último vídeo, para a parte rotacional usou esse símbolo paralelo, para a parte solenoidal usou esse símbolo transverso, mas essa nomenclatura é muito mais clara, né? No espaço de Fourier. Então, essa decomposição que estava dada lá no teorema de Helmholtz, ela, no espaço recíproco, ela é uma decomposição natural, ela é uma projeção de vetor. Você pega um vetor, decompõe numa parte paralela ao K, e essa componente daqui é uma componente, quando você toma a transformada de Fourier, vai ter rotacional nulo. E a mesma coisa para outra componente. Então, você vê o seguinte, que como em Fourier, quer dizer, o etil, sempre você pode pegar ele e fazer essa decomposição desse tipo, é você projetar ao longo da direção de um vetor e pegar o restante aqui, que sobrou, a componente transversa, significa que, de fato, você sempre vai ser capaz, no espaço direto, de decompor o campo vetorial E numa parte que tem rotacional nulo, que é isso que a gente chamou de campo irrotacional, e numa parte que tem divergente nulo, que é a parte que a gente chamou de solenoidal. Tá? Então, você vê que a condição para o teorema de Helmholtz ser satisfeita é, no máximo, a condição para você ter a transformada de Fourier bem definida. E, de fato, nem toda função tem uma transformada de Fourier bem definida. Vocês veem lá nos cursos de métodos matemáticos quais são as condições. Aqui no curso a gente vai lidar só com funções que têm transformadas de Fourier bem definidas. E aí você pode demonstrar para essas funções o teorema de Helmholtz de uma maneira bem geométrica aqui no espaço de Fourier, tá certo? E aqui uma coisa bem importante,
no espaço recíproco, para todo K, o elo longitudinal, escalar e a transverso ele é zero, tá? Agora, no espaço direto, isso não precisa ser verdade. Em geral, isso não é verdade. Em algum ponto pode ser, em alguma situação pode ser, mas assim, via de regra, isso não é verdade, tá? E isso é uma coisa bem importante. Então, isso é um pouco, num certo sentido, ruim, essa notação que a gente usa aqui no espaço real, que fica parecendo que esses campos são perpendiculares entre si. E não são. Como a gente disse desde a aula anterior, no espaço direto, paralelo e perpendicular não querem dizer paralelo e perpendicular nada, na verdade. O paralelo aqui significa um campo sem rotacional. O transverso significa um campo sem divergente. E a notação, a linguagem geométrica de transverso perpendicular, ele só se coloca no espaço de Fourier, tá? Isso é uma coisa bem importante. Mas a gente segue aqui a notação usual, mas sempre lembrando, então, que por trás dessa interpretação geométrica de paralelo e perpendicular está ir para o espaço de Fourier. Lembrem sempre disso. E a gente, no próximo vídeo, vai dar alguns exemplos de transformadas de Fourier. E lá a gente vai voltar nisso, a gente vai ver que, de fato, a gente vai obter expressões PCE perpendicular e PCE paralelo, a gente vai ver que, em geral, eles não são perpendiculares entre si no espaço direto, tá ok? Então, isso encerra esse vídeo. No próximo, a gente vai fazer alguns exemplos do que a gente veio discutindo até aqui.